Boa noite a todos. Como sempre a gente coloca, uma alegria o nosso reencontro. E hoje nós temos uma palestra com certeza muito especial para o nosso querido amigo Paulinho. Muito obrigado, Paulinho, por trazer essa importante colocação que com certeza vai ser. Que eu tive tantas dúvidas, demorei muito para entender. Eu falo, cada parábola a gente tinha que ter uma aula, porque quando eu leio as parábolas eu falo, gente, eu estou no prézinho ainda, estou no jardim da infância, porque eu não entendo o que eles querem dizer, né? Precisa de uns mais elevados, professores com um estudo mais aprofundado para nos trazer o significado, né, das parábolas, que é muito importante a gente entender o que Jesus veio nos trazer, né? Então, agradecer a quem está em casa também assistindo nesses momentos, quem vai assistir em outros dias também, uma alegria sempre, essa conexão que nós fazemos através da internet, né? Muito obrigado mesmo. Então vamos fazer uma prece. Vamos procurar agora relaxar bastante e nos transportarmos no local da natureza, onde a beleza exuberante, que é uma criação divina, que Deus, o Criador de todas as coisas, nos deu de presente essa nossa terra amada, com tantos recursos que nós temos para aprender, para desfrutar, para que nós possamos entender o processo de evolução. Vamos mentalizar um banquinho simples de madeira nesse local da natureza, onde vocês quiserem. Pode ser numa praia, pode ser num campo, pode ser num jardim. Cada um mentaliza ali sentado, observando. E com certeza vocês vão sentir algo de bom, uma energia. Mentaliza Jesus se aproximando de vocês. Mentaliza aquele olhar sereno, meigo, endereçando aquela energia. E pensa naquilo que vocês querem alcançar. A cura da alma. A cura do corpo físico. Mas é para mentalizar com muita confiança, com muito amor, para fazer essa ligação com o Mestre, porque nós achamos que Ele está tão distante de nós, mas tenham a certeza dessa visita inesperada, desse abraço gostoso, fraterno, amoroso, dessa paz que envolve a cada um de nós. E é com muita gratidão de nossos corações que nós, nesses momentos, agradecemos ao Pai da vida essas energias, esse amor, essa luz que chega até nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada à espiritualidade da casa, que nos proporciona esses momentos incríveis, tão sublimes, que podemos fazer esse exercício todos os dias, a qualquer momento que for necessário. Façam isso, mas procuram sentir no coração verdadeiramente esse amor tão grande que irá lhes fortalecer. Que Deus abençoe-nos a todos,
Que assim seja, Senhor. Boa noite para todos. Boa noite aos amigos que nos acompanham pelo Face. Sempre muita alegria, né, quando nos reencontramos aqui nesta casa. Que nós todos possamos aproveitar bastante do carinho, do amor, da espiritualidade amiga que nos envolve, para que a gente possamos juntos refletir sobre o Evangelho e assimilarmos bastante. Então quero primeiro agradecer o convite, né, Eliege, a Vera, sempre nos proporcionando oportunidade de trabalho e de aprendizado. E como a Vera bem colocou, as parábolas oferecem um material muito grande de estudo, de aprendizado. E como ela bem disse também, nós precisamos buscar com aqueles que conhecem, e eu também fui buscar com esses estudiosos do Evangelho. A gente não pode ler uma passagem do Evangelho superficialmente, rapidamente. A gente precisa, né, mergulhar mais a fundo nesse estudo, e a gente conta com muitos, né, estudiosos do Evangelho que nos ensinam bastante. E essa parábola eu fiquei também admirado de ver quanto que a gente pode extrair, né, de algo que às vezes a gente já leu e passou meio que rápido por ela, e às vezes não percebemos todo o ensino que Jesus nos ofereceu, tanto nesta quanto em outras parábolas, né? Então a parábola do filho pródigo, os estudiosos dizem, né, em geral, que essa parábola ela sintetiza os ensinos de Jesus, porque essa parábola fala da história nossa com o Criador, da humanidade com o Criador. Porque nessa parábola Jesus apresenta dois personagens, né, os dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho, que eles estão simbolizando a humanidade. Nós vamos ver isso no decorrer aí da nossa reflexão, que esses dois filhos representam a humanidade. Sempre quando a gente vai estudar uma passagem do Evangelho, é muito importante nós procurarmos o contexto, né? O que seria isso? A gente procurar ver em que momento, em que circunstância que Jesus pronunciou tais palavras ou deixou tal ensino. Então a gente lê um pouco antes, né, daquela narrativa, lê um pouco depois do Evangelho, para ver em que momento que isso aconteceu. E essa parábola, né, para a gente saber bem o contexto, acontece o seguinte: os fariseus, né, os doutores da lei, fariseus, escribas, eram aqueles que conheciam muito da lei, né, da lei do judaísmo, da lei que Moisés trazia. E esses doutores da lei, eles questionavam muito Jesus, eles implicavam sempre com Jesus pela questão da pureza. A pureza eles consideravam algo assim muito importante, e né? Pureza é importante, mas a pureza de coração, dos sentimentos. E eles achavam que pureza era, eles entendiam de outra forma. Eles entendiam que pureza se conquistava através de alguns rituais, de algumas práticas exteriores, né? Eles não trabalhavam o íntimo, eles buscavam agir de algumas formas. Por exemplo, eles implicavam nesse contexto que Jesus estava certa vez sentado à mesa, comendo com publicanos, que eram aqueles cobradores de impostos, e com as meretrizes. Eles ficaram escandalizados, porque eles diziam, eles pensavam, né, que se eles se sentassem à mesa com essas pessoas ditas, né, de má vida, pecadoras, eles não podiam nem se aproximar dessas pessoas, porque eles achavam que, aproximando-se dessas pessoas, perdiam a pureza. Olha a ideia, né? Eles viviam mais de aparência, de práticas exteriores. Então, eles reclamando com Jesus, porque ele estava comendo com essas pessoas, como se eles perguntassem assim a Jesus: como que você, né, que se diz um enviado de Deus,
não se preocupa com a pureza? É como se ele estivesse perguntando isso. E Jesus, né, um bom pedagogo, ele não dava resposta pronta. Jesus não respondeu para eles. O que Jesus fez? Contou a parábola. Então a parábola é resposta para esses doutores da lei que questionavam a pureza com relação aos publicanos e às meretrizes. Então fixem bem esses personagens. Por quê? Quando Jesus conta essa parábola, ele vai colocar na figura do filho mais novo, olha que interessante, o filho mais novo, que é o filho pródigo, né? Ele representa os publicanos e as meretrizes. É bem interessante, porque diante daquela reclamação dos fariseus, Jesus conta a parábola para eles tirarem conclusões. Então o filho pródigo representa os publicanos e as meretrizes, e o filho mais velho, os doutores da lei, os fariseus e os escribas. Esse aí é o contexto, tá? Então eu vou aqui narrar a parábola primeiro para a gente relembrar. Todos nós conhecemos, mas apenas para ficar mais viva na nossa memória. Conta então o evangelho que um homem tinha 2 filhos. Um deles, o filho mais novo, certa vez chega ao pai e pede a sua parte na fazenda ou na herança, né? E o pai divide e dá a parte daquele filho. Esse filho, de posse da sua fortuna, vai para terras distantes e gasta tudo dissolutamente, diz o Evangelho. Quer dizer, de forma desregrada, irresponsável, né? E lá naquela terra onde ele se encontrava, houve uma grande fome. E aquele jovem, quando gastou tudo, não tinha nem o que comer. Aí o que ele fez? Conseguiu um emprego para cuidar de porcos. E ele chegou num ponto tão difícil que ele comia a comida dos porcos. Para a gente ter uma ideia a situação dele. Diz então o Evangelho que esse jovem, caindo em si, pensou: puxa, mas os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor, têm onde dormir, onde morar, e eu que sou filho, estou aqui passando fome, comendo comida de porcos. Eu vou voltar. Mas eu vou dizer ao meu pai que eu não sou digno de que ele me trate por filho, que ele me trate a partir de agora por servo. Esse era o pensamento daquele jovem. E ele volta. No caminho de volta, o pai percebe que o filho estava chegando já a uma certa distância. E diz o Evangelho que esse pai, tomado de íntima compaixão, correu ao encontro do filho, o abraçou, beijou, e o filho foi logo dizendo: pai, pequei contra o céu e perante ti, e eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai não respondeu nada para ele, só disse assim aos servos: trazei rapidamente as melhores roupas, um anel para colocar no seu dedo e sandália para os pés. E matai o bezerro cevado, para que nós possamos comemorar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Porém, o filho mais velho, que estava no campo trabalhando, voltou para casa e, ao aproximar-se da casa, ouviu o barulho da música, da comemoração. E então ele chamou um servo do pai, perguntou a ele o que estava acontecendo. E aquele servo disse que o seu irmão havia voltado. O pai ficou muito feliz e estava dando uma festa, matou o bezerro cevado. Esse jovem ficou indignado e não queria nem entrar em casa. Aí o pai teve que sair para conversar com ele, e ele já disse ao pai: mas pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos, e agora volta esse teu filho, que gastou todo o dinheiro com as meretrizes,
e você mata o bezerro cevado. E o pai disse: filho, você tem tudo o que é meu, você está comigo, tudo que é meu é seu. É justo que agora nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então essa é a parábola. E agora nós vamos tentar analisar cada trecho da parábola para observarmos quantos ensinos, estão contidos aí nessa parábola. Primeiro, quando o filho mais jovem pede a parte da herança, reforçando o que a Vera disse, busquemos ajuda com aqueles que conhecem, Então eu fui pesquisar com os estudiosos do Evangelho várias passagens dessa parábola, para a gente entender um pouco mais da cultura daquela época. Porque para você entender bem uma narrativa, você precisa entender naquela sociedade o que representava cada coisa. Então, esse fato do filho pedir a parte da herança, naquela sociedade da época, era algo inconcebível, era um absurdo, não dava nem para se pensar nessa ideia, porque na verdade era uma afronta, o pai estava vivo, ele queria parte de uma herança que acontece depois da morte, É como se aquele filho desejasse a morte do pai. Para a gente ter uma ideia de quão grave era fazer um pedido desse. E Jesus quis destacar isso. Porque Jesus, como disse, estava se referindo aos publicanos e às meretrizes. Vejam que simbolismo bonito que Jesus faz. As meretrizes e os publicanos eram aquelas pessoas que a princípio erraram muito, Atitudes muito distantes da lei divina. As suas atitudes, pelo seu livre-arbítrio, faziam com que eles deixassem a casa do Pai, não é? Eles se afastavam de Deus com essas atitudes. Então veja o simbolismo, o filho pródigo que deixa a casa do Pai, é isso. Esses publicanos e as meretrizes se afastavam da casa do Pai, se distanciavam de Deus pelas suas atitudes, pelas suas más escolhas, E aí nós podemos pensar para nós também, vamos sempre trazer para nós. Quantas vezes nós também não estamos na posição de filho pródigo? Que nós rompemos com Deus, Nós pedimos nossa parte na herança divina e nos distanciamos de Deus com as nossas más escolhas. Todas as vezes que nós nos afastamos daquilo que Deus espera de nós, é como um filho pródigo, que se afasta do pai, por vários motivos. Principalmente, eu acho que tem muito por base, como os Espíritos dizem, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Quando a gente, por exemplo, não se reconhece um espírito imortal, quando a gente vai apenas em função dos atrativos da matéria, que a gente se deixa seduzir pelos prazeres do mundo. Então, quando a gente se nega a nossa essência, e a gente deixa o egoísmo, o orgulho falar mais alto, nós estamos como filhos pródigos, nos distanciando do pai. Mas aí na parábola, o pai atende o pedido do filho. Outro ponto muito importante, porque naquela época, pai nenhum atenderia o pedido desse filho. Não era costume isso. Aquele pai atendeu sem reclamar, sem se revoltar. Ele, na verdade, poderia ter deserdado o filho, ter expulso o filho de casa. Essa era a atitude de um pai comum, Mandava o filho embora, sem nada. Mas aqui a gente começa a perceber que Jesus quer mostrar, esse pai tem uma importância muito grande na parábola. Porque esse pai, Jesus começa a sinalizar Deus na figura desse pai. No seguinte sentido, aquele pai respeitou a escolha do filho. Deixou que ele seguisse, mesmo sabendo que ele poderia errar, que ele poderia sofrer, errar muito com essa decisão.
Deus não faz assim conosco? Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos liberdade grande. Nós já percebemos isso. A gente pode tomar uma escolha muito equivocada. Deus aceita. Deus permite que a gente leve à frente essa escolha. Será que é para nos castigar? Quer ver a gente sofrer? Lógico que não, né? Porque Deus nos criou de uma forma tão difícil, eu digo sempre isso. Ele poderia nos ter criado anjo, era mais fácil. Se Ele tivesse criado todo mundo anjo, não tinha trabalho, já estava tudo pronto. Mas Ele nos criou perfectíveis, né? Quando Deus cria o Espírito tem o potencial da perfeição, mas precisa trilhar uma jornada de milênios de reencarnação. Então, se Deus permite que a gente erre, é porque Ele sabe que faz parte do nosso trajeto evolutivo. A gente vai errar, mas Ele quer que nós voltemos para a casa dEle, para a casa do Pai, pelas nossas escolhas, como o filho pródigo vai fazer. Deus permite que a gente faça escolhas ruins a princípio, porque isso vai gerar aprendizado, vai gerar evolução. Então aquele pai estava agindo como Deus. Jesus começa a mostrar a figura de Deus naquele pai. Então veja, os dois filhos, a humanidade, e aquele pai, Deus. Por isso que é a história nossa com Deus. Aí o filho gasta todo o dinheiro. Mais lições aqui. Enquanto aquele jovem estava de posse da herança, tudo maravilha, né? Enquanto a gente tem o dinheiro, a gente tem bens, a gente tem vida tranquila, a gente vai gastando, não é? Aquele jovem foi gastando, estava feliz, estava alegre. A hora que acabou o dinheiro, começou o sofrimento, porque aí ele começou a passar fome, né? E a gente viu na parábola que ele arrumou emprego para cuidar de porcos. O porco naquela sociedade era considerado um animal imundo. Comer comida de porco, então, era o fundo do poço. E o que representa isso na parábola? Representa desperdício de oportunidades. Aqui eu quero me recordar da questão, vou sempre no Livro dos Espíritos, né? Porque é a base nossa. Quero me recordar da questão 258 do Livro dos Espíritos, que eu falo muito dessa questão. É a questão da escolha das provas. Quando nós, espíritos, vamos reencarnar, nós fazemos a escolha do gênero de provas, né? Todo mundo já ouviu muito isso. A gente escolhe a família onde a gente vai renascer. Nós escolhemos a condição financeira, muitas vezes, mais tranquila ou mais difícil. Nós podemos escolher até um corpo mais saudável ou alguma enfermidade. Alguém que está ouvindo a primeira vez pode falar, mas só doido vai escolher uma enfermidade, né? É que é o seguinte, né? O espírito, antes de reencarnar, tem uma visão muito diferente da nossa aqui. Porque encarnados nós queremos tudo de melhor, né? Nós queremos saúde, dinheiro, tranquilidade. Lá não. Antes de reencarnar, nós temos a visão do espírito imortal. Nós temos uma visão da imortalidade. A gente vê o passado nosso e a gente tem perspectiva de futuro. Aí a gente sabe que nem sempre o que é bom para o corpo é bom para o espírito. Então no mundo espiritual nós planejamos, né? Fazemos o planejamento reencarnatório. Quantos espíritos são mobilizados para nos ajudar no processo reencarnatório? Como é difícil reunir um núcleo familiar onde nós precisamos de reajustar com aquelas pessoas. Quanto trabalho a espiritualidade tem para esse processo de reencarnação? A misericórdia divina nos acompanha. Tudo pronto. Vamos reencarnar. Chegamos aqui, tudo preparado. Nós esquecemos tudo. A gente fala, eu não pedi nada disso, né? Aí o que acontece? Nós desperdiçamos as oportunidades.
é como essa parte da parábola. O filho gastou dos bens, né? Nós gastamos, nós somos pródigos, esbanjadores de tudo aquilo que foi preparado para a nossa reencarnação. Então, nesse ponto, nós nos assemelhamos muito com esse filho pródigo. E qual a consequência de ter gastado tudo? Foi naquele jovem passar fome. Aí chama lei de causa e efeito, né? A bendita lei de causa e efeito, que vem nos dar o retorno da nossa ação, a consequência das nossas atitudes. Poderia alguém pensar, mas será que é castigo? Deus fala, você errou, agora você vai sofrer. A lei de causa e efeito representa o imenso amor de Deus por nós. Porque se nós, pensem comigo, se nós errássemos sem ter uma consequência, nós íamos continuar sofrendo até quando? A gente continuaria errando, e sem vislumbrar a possibilidade de encontrar um caminho melhor. Agora, quando a dor bate à nossa porta, quando o sofrimento chega, a aflição, a gente desperta como aquele filho, diz o Evangelho, caindo em si. Quer dizer, ele parou e pensou, peraí, minha vida não está boa assim. Eu sei que eu posso encontrar uma condição melhor. E nós também fazemos isso, graças à lei de causa e efeito. Porque a hora que a gente começa a sofrer muito, a gente para e pensa, tem alguma coisa errada. Então a expiação é isso, é a consequência dos atos, né, do mal que nós fizemos. E aí, nesse momento do caindo em si, né, desculpa, até eu acho que eu me pulei uma parte aqui, que é tanta coisa nessa parábola, né, mas buscamos aqui um trechinho. Porque no momento desse, quando diz que o jovem caiu em si, né, que é esse momento de despertar da consciência, é quando a gente analisa a vida, né, a gente para e pensa, e é tão importante que a gente tenha esse momento na nossa vida. A gente deveria sempre, né, habitualmente, ter esses momentos de reflexão, parar e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida está bom? A minha vida está coerente com a vida de um espírito imortal reencarnado? Será que eu não poderia trilhar por caminhos melhores? Então é sempre bom nós pararmos e fazermos essa reflexão, né? E aí então, quando aquele jovem está no caminho de volta, né, que ele decide voltar para casa, ele seguia com muitas incertezas. Lógico, ele havia errado muito, né, de acordo com aquela sociedade. Então ele pensava como ele seria recebido pelo pai, que ele foi desrespeitoso, como ele seria recebido pelo irmão e até pela comunidade onde ele morava. E ele vai, e quando diz o Evangelho que o pai corre ao seu encontro, outros detalhes, né, que Jesus vai mostrando Deus. Porque naquela sociedade, o pai era aquele, né, pai patriarcal, aquele ancião. Um ancião era alguém que andava tranquilamente, lentamente, e o hábito dele era esse. Quando diz que o pai corre, é para mostrar o imenso amor, a alegria daquele pai com a volta do filho, né? E a hora que ele abraça o filho, beija, ele estava dizendo, sem palavras, que ele perdoava imensamente aquele filho. Para a gente vendo aí a figura de Deus conosco, como Deus nos trata, né? Jesus falava aqui desse pai humilde, imensamente amoroso, que a gente se recorda de Deus. O amor de Deus por nós é infinito. E quando a gente para analisar, né, que Deus ama todos nós, Deus ama o criminoso. Aquela pessoa que hoje está matando o semelhante, Deus ama imensamente. A gente não consegue entender isso, né? Porque Deus ama? Porque é seu filho. Deus quem criou. E Deus sabia que ele poderia tomar o caminho do mal.
Então, para a gente ver que aquele pai da parábola mostra esse ser muito acima daqueles pais normais da época, mostrando como é Deus para nós, que está muito acima do nosso entendimento. A doutrina espírita vem abrir a nossa mente para Deus. A cada tempo a gente vai compreendendo mais o imenso amor, a imensa inteligência de Deus. E é interessante outro ponto. Detalhes, né? Na parábola diz que o pai vê o filho a uma certa distância. É como se Jesus quisesse dizer que o pai estava esperando ansiosamente aquele filho. Estava de olho na estrada para esperar o momento que ele voltasse. É como simbolicamente ele dissesse que Deus nos aguarda a todos os instantes. Depende de nós que queremos voltar para a casa do Pai. Depende de nós escolhermos o caminho melhor na vida, que Ele está com os braços abertos para nos receber. E Jesus diz aqui uma frase muito bela, que ele diz assim: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer, tem festa no céu quando um de nós percebe que está em erro e resolve mudar de vida, resolve fazer esforços para ser alguém melhor, né? Seguir mais de acordo com as leis divinas. Mas o filho não queria ser mais filho, né? Queria ser servo. E o pai, o que faz? Pede para trazer melhores roupas, sandália e anel. Isso era um simbolismo dizendo que ele estava restituído à família. Quando colocava um anel no dedo, a sandália nos pés, as melhores roupas, o pai estava dizendo: você continua filho como antes, não é servo não. E aqui eu encontrei uma mensagem de Emmanuel para reforçar o nosso entendimento, que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala uma mensagem sobre filhos e servos. Muito interessante. Vou aqui resumir rapidamente, né? Ele mostra a diferença entre servo e filho perante Deus. Então ele diz assim, que servo é aquele que trabalha para o Pai, para Deus, né? Vamos pensar nos religiosos. Qualquer um de nós que trabalhamos para Jesus, todos nós somos trabalhadores do Cristo, né? Já comentamos isso. Qualquer pessoa que vive a lei de amor, procura dar bons exemplos, está trabalhando para o Cristo. Então ele diz que servo é aquele que trabalha para o Pai, mas nem sempre está ao lado do Pai. Por quê? Porque muitas vezes esses religiosos, muitos de nós, muitas vezes fazemos um trabalho em nome de Deus, mas quantas vezes nós temos interesses próprios distantes de Deus? Nós buscamos aquilo que nos convém, que nos agrada, mas que está em desarmonia com as leis divinas. Então esse é o servo. Trabalha para o seu Senhor, mas não está sempre com Deus, não está sempre na casa do Pai. E o filho? O filho é o que tem interesses em comum com Deus. É aquele que cumpre a vontade do Pai, né? É aquele que está sempre na casa do Pai. Esse é o filho. Porque esse tem a fé, a confiança, a paz de consciência, né? Então nós, que ainda não somos filhos, entendamos bem isso. Porque eu vou buscar também aquela bem-aventurança, para deixar mais claro. Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, não é? Alguém perguntaria, mas como? Eu não sou filho de Deus? Somos, todos somos. Por que Jesus falou os pacificadores? A gente precisa entender esses detalhes, né? É como aqui Emmanuel está dizendo, entre servo e filho. O que acontece? Todos nós fomos criados por Deus, nós somos filhos de Deus. Mas, quando nós merecermos sermos chamados filhos de Deus, é quando nós nos tornarmos pacificadores. E quando vai ser isso?
quando a gente trabalhar pela paz dos outros. São esses missionários que vêm na terra. Não estão preocupados consigo mesmo, estão preocupados em fazer com que todos tenham paz. Trabalham pela humanidade. Lembremos aí quantos exemplos, Francisco de Assis, né? Nosso Chico mesmo. Quantos missionários do Cristo que vieram para dar a vida para a humanidade. Então esses que chegam nesse nível de evolução são pacificadores. Aí eles merecem o título honroso de filhos de Deus. Para ficar claro isso, em tese nós somos filhos de Deus. Mas um dia nós vamos merecer, né, honrosamente o título de filhos de Deus. Bom, mas essa parábola também é conhecida como a parábola dos dois filhos. Porque a gente deixa o outro de lado, né? A gente só fala no filho pródigo. O filho pródigo é o destaque. Mas e o outro, né? Então o outro filho, que fica meio em segundo plano, é o filho egoísta. É o filho egoísta porque nós vimos no pequeno trecho quando diz que ele reclama com o pai: mas pai, eu estou sempre aqui, você nunca me deu nem um cabrito. Quer dizer, ele tinha tudo, ele morava com o pai, tudo que era do pai era dele, mas ele queria só para ele. Esse que é o detalhe. Então esses dois filhos representam os dois extremos da humanidade. Um que esbanja, que gasta, que desperdiça, e o outro que está na avareza. Quando ele volta do campo, né, que ele estava trabalhando, ele começa a mostrar essas imperfeições, mostrando esse egoísmo e mostrando que ele não estava em harmonia com o pai, como diz Emmanuel, servo e filho. Ele não vivia em harmonia com o pai, porque ele não concorda com a decisão do pai. Ele não aceita o irmão de volta, né? Então Jesus quer mostrar que esses que são os chamados religiosos, muitas vezes estão distantes de Deus. Eles trabalham em nome de Deus, mas nem sempre vivem, né, a vontade de Deus. Outro ponto importante que os estudiosos do Evangelho nos ensinam. Naquela época, naquela sociedade, o filho mais velho tinha um papel muito importante nessas horas. Quando o filho jovem pede a parte, o filho mais velho tinha por obrigação falar com o filho mais jovem. Ele deveria mostrar que ele estava errado, orientá-lo a desistir daquela ideia, mas o que ele faz? Não faz, foi omisso. Por quê? Ele viu interesse em que o filho fosse embora. Ele pensou nele, no seu egoísmo, ele queria ficar só ele e o pai. Então, para a gente perceber quanto tinha de erros esse filho mais velho. E lembrando então que esse filho mais velho está simbolizando os doutores da lei. Vejam só, porque os doutores da lei eram os representantes de Deus. Eles ensinavam a lei de Deus. Eles, entre aspas, estavam na casa de Deus, né? Mas não cumpriam a vontade de Deus, porque eram egoístas, orgulhosos. E aí Jesus diz uma frase, deve ter sido duro eles ouvirem, porque Jesus diz para eles, para os doutores da lei: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Imagine, eles se achavam os representantes de Deus na terra. Eles ensinavam a lei de Deus. Eles se sentiam superiores àqueles outros. Eles achavam que perderiam a pureza se encostassem próximos àqueles pecadores. E Jesus vem e diz isso, que aqueles que eles julgavam tanto como pecadores chegariam primeiro no reino dos céus. Imagine, quantas vezes nós, né, também não podemos ser esses religiosos, esses filhos mais velhos. Às vezes nos sentimos superiores a outros porque conhecemos um pouco mais. Às vezes a gente não tem essa indulgência com o erro do outro, né? Às vezes a gente vê alguém em erro que não tem uma religião, que comete, né, atrocidades.
Às vezes a gente pode se sentir superior porque estamos seguindo, né, uma crença religiosa, e a gente deixa assim, né, o egoísmo, o orgulho, a vaidade falar mais alto. Caminhando aqui para o nosso encerramento, mais uma mensagem de Emmanuel. No livro Pão Nosso, Emmanuel apresenta a mensagem chamada Filhos Pródigos. Só um trechinho, tá? Para a gente pegar aqui um ensino a mais de Emmanuel. Ele diz assim: os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Olha só. Não quer dizer que são pródigos apenas por gastar dinheiro, como foi aquele jovem, gastar os bens. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Vejam que sério que é isso. Será que nós não podemos estar encaixados aqui também como filhos pródigos de tantas coisas, né? Porque ele diz pródigos de tempo. Todos nós temos as horas livres do dia, né? Temos aquelas horas que cumprimos as obrigações normais, profissionais, com a família, etc. Sobram algumas horas. O que fazemos da hora livre? É para se pensar. Porque a gente pode estar gastando tempo apenas com ociosidade, sem nada de proveito ao espírito. Então nós somos pródigos do tempo. Podemos ser pródigos do saber. Quantas pessoas têm, né? Todos temos inteligências diferentes. Cada um tem o seu potencial. Será que nós colocamos a nossa capacidade a serviço do outro? Nós compartilhamos do nosso saber? Aqui recordamos a parábola dos talentos. Para um, 2, para outro, 3, para outro, 1. Que a gente não enterre o talento com medo, né? E sejamos servos maus. Coloquemos o nosso saber a favor do outro. Sempre é possível compartilhar aquilo que sabemos. E o pior é que muitos, né? Muitas inteligências são escravas até do mal. Usam a inteligência para o mal. Pródigos da saúde, diz Emmanuel. Por que pródigos da saúde? Nós temos o corpo para cuidar. O corpo é o nosso instrumento de ação na Terra. Será que a gente cuida bem do corpo? Com hábitos saudáveis, com alimentação, com exercício, com sentimentos saudáveis, tudo aquilo que conserva o corpo para que a gente viva o tempo esperado da reencarnação. Porque senão nós sabemos, muitas vezes abreviamos a reencarnação e acabamos sendo pródigos, né? Esbanjadores de saúde e de oportunidades. Todos os dias Deus nos renova as oportunidades ao nascer do dia. Aquele dia que nasce, nós podemos fazer diferente. Que naquele dia que nasce, cada novo dia, a gente pense como eu posso ser útil. Eu falo sempre isso. Porque eu cheguei à conclusão que esse é o caminho do nosso crescimento espiritual. Coisas simples, não precisam coisas grandiosas. Mas se coloque à disposição do outro. Aproveite as oportunidades que Deus renova todos os dias na vida. A gente agindo assim, nós estamos deixando um pouco o nosso interesse de lado. A gente combate o egoísmo. Porque a hora que a gente pensa no outro, esquecemos um pouco de nós. Tudo aquilo que a gente faz em favor do outro é algo que nos faz crescer espiritualmente, sem esperar recompensa. Que a gente não seja pródigo, né? Esbanjadores dessas benditas oportunidades. Então eu acho que a mensagem que fica é que nós possamos sempre pensar em nossa vida, na posição de filhos pródigos. Será que estou me conduzindo bem? Será que eu estou chegando ao fundo do poço? Será que eu preciso voltar à casa do Pai? É bom a gente fazer essas reflexões. E por outro lado, se estamos na posição do filho mais velho, dos religiosos, que a gente possa sempre acolher aqueles que erram,
sem condenação, que a gente possa ser indulgentes, né? Senão não adianta nada termos aprendido tanto e nos comportarmos tão distantes daquilo que Deus espera de nós. Para encerrar, eu trago aqui uma poesia de Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, que ela faz, na verdade, uma súplica a Jesus. Ela fala, chama Voz dos Servidores, que eu acho que tem muito a ver com essa parábola. E nós, né, imagine nós aqui suplicando a Jesus. Ela diz assim: Senhor Jesus, por nossa própria imprevidência, embora a evolução que nos reveste, o sofrimento áspero, profundo, invade canto a canto os distritos do mundo e espalha o pranto e sombra ante o esplendor celeste. Avança a terra pelo espaço afora, carregando conquistas que lhe garantem plena exaltação. Máquinas jamais vistas efetuam serviços colossais. Satélites além na rota em que se vão, oferecem notícias e sinais. Computadores poupam energias ou se fazem vigias de caminhos e forças siderais. E o homem, desde os céus ao subsolo, leva o próprio domínio polo a polo. Entretanto, Senhor, em todos os lugares há quem se desconforte. No imenso festival de riqueza e cultura, transportando consigo a vocação da morte, de coração cansado ante a vida insegura. Destacamos, Jesus, os que caem de tédio, que gastaram o tempo e o corpo sem proveito, e são hoje doentes quase sem remédio, na angústia sem razão que lhes oprime o peito. Falamos dos que morrem na saudade, dos corações queridos que partiram para a imortalidade e tateiam chorando ante a vida maior, vasos de cinza e pedra em derredor das lágrimas que vertem. Falamos dos drogados, dos que largaram de servir, dos que se dizem desesperançados ante a luz do porvir, dos que afirmam que a fé hoje se guarda apenas em museus e proclamam, gritando desenfreados, que a ciência na terra é a derrota de Deus. É por isto, Senhor, que nós te suplicamos: não nos deixes temer o vozeirão das trevas. Da infinita bondade a que te elevas, concede-nos a força da humildade, de modo a trabalharmos dia a dia em teu reino de luz e de verdade. Ajuda-nos, Senhor, a esquecer-nos, a fim de acompanhar-te, cooperando contigo em qualquer parte. Acolhe-nos no amor com que nos guardas, na condição de servos teus, porque apesar de sermos pequeninos, encontramos, Senhor, em teus ensinos a presença de Deus. Obrigado a todos que estiveram conosco, os amigos da internet, obrigado a todos que estão aqui presentes. Vamos então finalizar com a nossa, apesar que aqui já foi uma belíssima oração, mas que a gente possa então agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o Mestre, agradecer os companheiros espirituais desta casa, por mais esta oportunidade que nos concedestes, para estarmos juntos, refletindo sobre o Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, para que encontremos, como filho pródigo, a disposição sempre de retornar à casa do Pai. Que tenhamos sempre esse despertar de consciência quando se fizer necessário, para que possamos reconhecer que muitas vezes
nós sofremos desnecessariamente pela nossa teimosia, pela nossa rebeldia, nós nos afastamos de Deus. Sendo que o Pai que nos ama, espera quando nós quisermos voltar a Ele. Mas quando nós quisermos, o Pai está com os braços abertos. Obrigado, Deus nosso Pai, por esses ensinos luminosos que nos confortam, que nos dão esperança, que nos mostram o Teu imenso amor por todos nós. E assim, em nome de Deus e de Jesus, encerramos a nossa reunião da noite. Que assim seja.